Olá, querido aluninho, seja muito bem-vindo a mais essa nossa videoaula. E o tema de hoje é os Estados Unidos no século XIX. Sim, nós iremos trazer aí uma recapitulação de qual que é o sistema adotado a partir aí da Constituição de 1787, né? E vamos trazer principalmente um viés de como que a política se encaminhou a partir daí e quais os principais acontecimentos da mentalidade do cidadão americano para que se forme aí essa cultura americana e etc, certo? No próximo vídeo, na nossa próxima videoaula, nós iremos falar mais especificadamente e apenas da Guerra de Secessão Americana, certo? Então agora que você já entendeu, já copiou a nossa aula de hoje? Vai lá que eu tô te esperando. Então, sem mais demoras, gente, vamos lá, porque o contexto é bem amplo, certo? Nosso tema de hoje, portanto, é os Estados Unidos no século XX. E aí nós temos vários aspectos para analisar sobre isso, tanto a questão política, quanto as questões eleitorais, quanto as questões econômicas e, claro, as boas e velhas rivalidades. Não é mesmo? Sim. Então vamos recapitular bem brevemente aí uma linha cronológica. Em 1783, nós temos o Tratado de Paris, onde os britânicos reconhecem oficialmente, digamos assim, a independência dos Estados Unidos, certo? Depois de toda uma batalha, da Guerra de Independência, enfim, ok? E para então, nós percebemos o que vai se formar a partir de então, né? Quem é esses Estados Unidos? Esse país que está se constituindo aí de modo novo, né? Que está deixando de ser uma colônia oficialmente e se tornando para o mundo todo um novo país. Ele vai ter que ter algumas diretrizes, ele vai ter que ter algumas bases, né? Onde ali se organiza, enfim. Desde 1776, quando os Estados Unidos assinou a Carta de Independência, né, na terceira reunião do Congresso da Filadélfia, já se havia então determinado naquele momento de que os estados, né, as antigas 13 colônias, os novos, portanto, 13 estados deste país que estava se declarando independente, né, teriam um sistema confederalista, onde cada um dos estados, ou cada uma das antigas 13 colônias, novos 13 estados, poderiam se reger de modo autônomo, observando as suas necessidades, né, observando as questões típicas da sua região. E o sistema confederalista, então, ele também funciona como uma espécie de organizar naquele primeiro momento como que vai se gerir aquele território, sendo que eles estavam, inclusive, comprando uma guerra com os britânicos. Então, num momento de crise como esse, não dava para sentar e ficar debatendo, né, longamente como seria talvez a Constituição dos Estados Unidos, não é mesmo? Então se adota o sistema confederalista como uma questão de emergência, né, momentânea, pela necessidade de uma organização que é algo que precisa ocorrer naquele momento, já que eles estão se declarando um país, mas é um modo mais fácil de se organizar, sendo que eles também estão com uma crise por estarem se enfiando numa guerra, certo? E nós concluímos então que de 76 até 1787, nós temos aí o sistema confederalista em vigor de modo geral, certo? Porém, desde 1783, quando eles se veem livres, né, dessa guerra com os britânicos, porque eles assinam o Tratado de Paris e negociam os acordos, os territórios e reconhecem a independência, se começa então a pensar, beleza, agora nós temos que realmente, né, reorganizar as finanças, porque se gastou uma grana considerável com essa guerra de independência, mas também formular, pensar, refletir, debater como será o nosso sistema aí da nossa Constituição, certo? E o grupo aí que vai se constituir, né, nesses debates são pelo menos esses dois. De um lado, federalistas, pró-sistema presidencialista, que a gente já vai falar aí quais são as vantagens, e de outro, o sistema republicano-democrata, que era contra o sistema presidencialista. Os federalistas, muito liderados pelo George Washington, enfim, eles tinham uma visão de que em um grande país que estava surgindo aí, os Estados Unidos, onde tinha muitas rivalidades, principalmente entre o norte e o sul, você ter um presidente é algo interessante, no sentido de que o presidente, para você poder, digamos assim, governar e ter a tal da governabilidade, o presidente, que é o chefe do poder executivo, ele tem que mediar a situação ali para conseguir ter o apoio também do poder legislativo, que em última análise são os deputados e os senadores. Porque se o presidente, né, o líder do poder executivo, ficar completamente isolado, não ter essa aí política de mediar, de diplomacia entre todos,
ele acaba ficando tão isolado que ele não consegue governar. Porque tudo que ele vai tentar fazer, tudo que ele vai tentar botar em prática, o sistema aqui, né, legislativo, com os deputados e senadores, pode barrar. Porque, por exemplo, né, se você se lembrar rapidinho aí da aula passada, do vídeo passado que a gente já comentou, para você, por exemplo, nomear ministros, o sistema legislativo, senadores, no caso, precisam aprovar os seus ministros. Então, para você fazer um pacote de orçamento de gastos públicos para aquele ano, os senadores também precisam aceitar o seu pacote, precisam votar e aceitar ele. Então, se o executivo ficar muito isolado, não debater com todas as camadas, não conseguir ter ali o apoio de todos os senadores, os deputados, ou pelo menos de uma boa maioria, ele acaba ficando sem governabilidade e completamente empacado, certo? E os federalistas acreditavam que você, portanto, ter uma figura que vai buscar o diálogo com todas as camadas ali, né, de todos os estados americanos que estavam ali, né, presentes na União, que era o estado, né, um grande Estados Unidos que estava surgindo, seria uma coisa muito interessante, porque seria um meio de tentar, digamos assim, botar panos quentes dentro dessa rivalidade do Norte e do Sul, certo? Já por outro lado, os republicanos democratas, muito liderados pelo Thomas Jefferson, viam que não era legal ter o sistema presidencialista por causa do risco de você ter uma pessoa centralizando algum tipo de poder. No caso, né, o poder executivo, mas ainda assim é uma pessoa com algum poder relativamente grande. E os democratas, eles, portanto, tinham uma ideia muito da defesa das liberdades individuais, né? Então, eles tinham muito receio de que em algum momento esse presidente pudesse acabar se sobrepondo e exercendo muito mais poder do que ele deveria. Então, sei lá, uma tirania, por exemplo, certo? E aí você tem muito esses dois embates aí nesse jogo político que está sendo feito para sair dali, daquele debate, a Constituição. E vamos entrar aí novamente numa recapitulação também. Por que os federalistas, então, gostariam de ter essa figura da União, que vai buscar aí um diálogo entre todos? Por conta das rivalidades entre Norte, Centro e Sul, certo? Então, vamos relembrar. O Norte e o Centro, eles têm uma economia mais voltada para agricultura de mantimentos, para manufatura, para pequenas industriazinhas, vamos dizer assim, certo? E, portanto, para eles era muito interessante, por exemplo, né, uma questão que vai surgir aí mais para frente, que as taxas alfandegárias fossem mais elevadas. Como assim? Que quando os ingleses quisessem mandar produtos para dentro dos Estados Unidos, produtos industrializados, enfim, lembrando que a gente está falando de um período onde a Revolução Industrial Inglesa já está lá na frente, já aconteceu há muito tempo, certo? Quando os ingleses mandassem produtos ali para dentro dos Estados Unidos, se a taxa de impostos da alfândega fosse mais elevada, os produtos ingleses chegariam com um valor também mais elevado, o que acabaria protegendo o produto dessas manufaturas do norte e do centro, porque elas, como estariam produzindo dentro do próprio país, tendo taxas mais baixas, elas teriam um valor menor e o consumidor poderia escolher, portanto, pagar menos nos produtos americanos feitos dentro dos Estados Unidos. Isso era muito interessante para o norte e para o centro, por essa questão de que eles tinham uma economia voltada muito para a produção, né, das manufaturas, e enfim. Já por sua vez, o Sul já não tinha nenhum interesse nisso. Porque o Sul, a gente tem que lembrar que ele era uma plantation, né, de sistema escravista, de uma monocultura de exportação. Como assim? Peraí, vamos com calma. A plantation tem por características grandes propriedades de terra, normalmente, que são todos donos de uma única pessoa ali, essas terras todas pertencem a um indivíduo, um fazendeiro, enfim, certo? Normalmente, nesse grande território, você tem a monocultura. Como assim? Um único cultura. Então, um único produto que está sendo produzido nessas terras super vastas. E aí fica a reflexão, para que tanto produto assim, né? No caso ainda dos Estados Unidos, para que tanto algodão assim, gente? Porque esse algodão não era voltado para o mercado interno, propriamente dito. O principal objetivo desse produto, e o principal objetivo de modo geral de monoculturas, são sempre a exportação para fora do país. E aí você tem um valor mais elevado por trabalhar isso aí em outra moeda e etc. Certo? Então, para o Sul, se as taxas alfandegárias dos produtos vindos lá da Inglaterra para os Estados Unidos subissem, os ingleses não iam gostar disso, certo? Os ingleses poderiam até querer retalhar. Como assim estão subindo o valor dos meus produtos? Percebe que é uma briga comercial? E aí os ingleses poderiam querer prejudicar os Estados Unidos como? Deixando, talvez, de comprar o algodão do Sul. Percebe? E o algodão do Sul, ele era responsável por 2/3 da produção mundial de algodão no mundo, certo? Então pensa, a rivalidade entre o Norte e o Sul, ela é muito grande exatamente por isso, porque eles têm modelos econômicos muito diferentes.
enquanto o norte e o centro estão preocupados com a manufatura, né, com a produção industrial ali, com o mercado consumidor dentro dos Estados Unidos para poder comprar os produtos deles, o sul está completamente em outra pegada. O mercado dele é de exportar coisas, no caso de exportar algodão para as indústrias, inclusive têxteis, né, indústrias de tecido dos ingleses. Então perceba como são interesses muito diferentes. Os Estados Unidos têm um interesse muito no mercado local dos próprios Estados Unidos, no mercado consumidor deles, enquanto que o Sul tem um interesse em fazer uma boa aliança de consumo com os ingleses, porque ele manda os produtos para lá, certo? Então essa é uma das questões. Outra questão envolvida, e tudo isso é muito importante para entender a aula daqui para frente, certo? O norte, ele está o quê? Produzindo utensílios de modo geral. É uma manufatura, começa uma industrialização a partir de 1830, porque nós temos a segunda revolução industrial, da qual os Estados Unidos, né, o norte e o centro dos Estados Unidos principalmente, participam ativamente, certo? E com isso eles começam a ter industrialização, produzir bastante. Mas vamos lembrar aí de tudo que a gente já falou. Se você está produzindo, se você está tendo produção, você está tendo produto, né, feito e estocado. Mas você só vai ter de fato dinheiro quando você conseguir o quê? Vender aquele produto, certo? Nunca se esqueça disso. Toda vez que nós falamos em produção de qualquer coisa, nós estamos falando de um processo onde o dinheiro só vai realmente entrar na empresa quando ele for vendido. Então, uma das coisas mais importantes de qualquer manufatura, qualquer indústria, qualquer comércio é exatamente a venda, certo? Mas você só consegue ter venda se você tem o tal do mercado consumidor que está comprando, consumindo aquele produto que você está querendo vender, certo? Então, para as regiões do norte e do centro, que estavam produzindo, né, em maior quantidade, principalmente a partir de 1830, era muito interessante ter um vasto mercado consumidor. Ou seja, muitas pessoas com dinheiro, com salários, por exemplo, que pudessem comprar os seus produtos. Porque se isso não existisse, não faria sentido ele produzir em maior quantidade, ele faliria por não poder vender os produtos, como não conseguir vender, certo? E os Estados Unidos, aí essa parte do norte e do centro, ainda tinha uma grande rivalidade com o quê? Com todos os produtos que vinham dos britânicos, que já estavam aí super acelerados na Revolução Industrial deles, lá desde a primeira, agora até a segunda. Então era uma concorrência muito grande, certo? Como que eles, norte e centro, vão conseguir ter um bom mercado consumidor sólido, consolidado para poder se desenvolver? Eles vão tentar apostar no mercado interno dos Estados Unidos. Por isso, eles, inclusive, queriam subir as taxas dos produtos britânicos, para que os produtos britânicos não vendessem tanto, ficassem mais, né, afastados, e eles pudessem dominar o mercado interno dos Estados Unidos. Bacana? E mais uma coisa importante. Pensa comigo. Todo o sul dos Estados Unidos, as regiões ali do sul, tinham trabalho escravo. Se é trabalho escravo, ninguém recebe salário. E se ninguém recebe salário, eles têm dinheiro para consumir? Não, eles não são mercado consumidor ativo, certo? Pensa se acontecesse algum processo aí, né, por exemplo, a libertação de todas essas pessoas escravizadas, né, e etc. E essa mão de obra que aqui no sul é escrava, digamos assim, sem poder de consumo, se tornasse, né, cancelasse a escravidão e se tornasse uma mão de obra livre e assalariada. Ou seja, pessoas livres que trabalham e recebem por isso. O norte e o centro acabaria ganhando uma massa de trabalhadores do sul que poderiam consumir os produtos que estão sendo produzidos no norte e no centro. Então, a questão da escravidão é um outro ponto fundamental, porque não era interessante para o norte e para o centro, que estavam produzindo em quantidade, ter mão de obra escrava no sul, sendo que poderiam ser pessoas assalariadas com dinheiro para crescer o mercado interno dos Estados Unidos e ser o maior público consumidor desses produtos que estão sendo produzidos aqui em cima, certo? Então, pensando por essa lógica, isso é interessante para o sul? Gente, não! O sul escravizava as pessoas para trabalhar porque é uma mão de obra extremamente barata. Você está escravizando as pessoas, você não paga nada para isso. Para além das questões éticas, e aí a gente tem que lembrar que a gente está falando de 1800, né, enfim, ou até muito antes, inclusive, né, escravidão dos Estados Unidos, mas a questão ética é um outro fator, mas a questão econômica, que era uma mão de obra extremamente barata. Então, se eles libertassem, de repente, todas essas pessoas que estavam sendo escravizadas e colocassem trabalhadores assalariados, pensa no custo que eles teriam para pagar esses salários. Outro ponto que difere muito o norte e o sul, certo? E tudo isso aí vai trazer os problemas que vão gerar lá na frente aquele teminha que você já conhece, chamado Guerra de Secessão Americana, Guerra Civil Americana. Então, já está lá no começo dos Estados Unidos essas mesmas problemáticas, certo?
Então vamos continuar acompanhando aqui a questão política dos Estados Unidos. Nessa altura, você já deve ter entendido um pouquinho que os federalistas ali, pró-presidencialismo, normalmente são mais caracterizados como os territórios do norte e do centro, que acabam tendo maior disposição para essas ideias, enfim. Enquanto que os democratas acabam sendo normalmente representados mais pela galera do sul e que não está afim do presidencialismo, que está pensando nas liberdades individuais deles, né? Enquanto proprietários de terra, de escravos, enfim, não é mesmo? Ok, certo? E nessa problemática política vai ter que sair uma solução para rolar a Constituição de 1787. E qual que é o tratado então feito? Os federalistas propõem que eles então podemos implementar o sistema presidencialista, mas para garantir as tais liberdades individuais, nós vamos escrever uma carta de direitos, que vai ser tipo anexada à Constituição, certo? E aí ela vai garantir as tais liberdades individuais que vocês, democratas, tanto querem. E aí, bem, no meio de um impasse até que uma ideia boa, certo? E no meio disso, né, em 1787, se vota e se promulga e se assina, né, a Constituição dos Estados Unidos, que vai determinar, então, que os Estados Unidos vai se organizar por um sistema republicano, federalista, presidencialista, certo? Ok? E aí esses significados todos já foram esclarecidos lá no videozinho passado. Hoje é mais um contexto histórico para chegar nesse ponto, tá bom? E não parou por aí. Em 1791, portanto, sai a tal Carta dos Direitos, que foi o acordado por esses dois lados. E de modo mais básico, ela tratava de assuntos como a garantia da liberdade de expressão a todos aqueles que eram considerados cidadãos. E detalhe, não era tipo todo mundo, certo? Para você ser considerado cidadão, você tinha que ter um certo valor em propriedades, terras. Então, basicamente, acabava sendo muito elitizado esse conceito de cidadão. Muito pertencentes, né, das grandes famílias tradicionais, enfim, ok? Outro ponto também que vai ser trabalhado na Carta dos Direitos é relativo à possibilidade de se colocar emendas constitucionais. A Constituição americana ela tem apenas 7 artigos, então ela é bem curtinha. Então eles garantem que com a Carta de Direitos, se com o passar do tempo for necessário alterar alguma coisa, revisitar algum tema, enfim, mudar alguma coisa, é possível você emendar, você colocar emendas, colocar acréscimos, né, na Constituição americana, que é um direito garantido com a Carta dos Direitos, certo? E por último também a liberdade religiosa vai ser atestada como uma garantia do cidadão americano e das pessoas como um todo. Isso é importante pensando que você tinha muito da ala protestante, né, dos mormons e batistas, metodistas, enfim, certo? Várias alas aí do protestantismo eram ativas, né, nessa Constituição, né, de enquanto cidadãos americanos, enfim, certo? E aí, a partir de então, a gente passa a ter uma Constituição, que é de 1787, embora ela só vai realmente se estender a todo o território em 1789, e a Carta de Direitos, que garantem as liberdades individuais, e que é de 1791, saída aí desse acordo entre federalistas e democratas. E após tudo isso, então, se constitui os Estados Unidos, né, com a sua estrutura, então, decidida a partir da Constituição, de como que os poderes vão funcionar, mas pouco tempo depois, em 1812, eles começam a enfrentar um novo problema com os britânicos, que é a Segunda Guerra de Independência, basicamente. Por conta do bloqueio continental, que é um tema que a gente trabalha quando vai estudar Napoleão normalmente, mas que foi basicamente um bloqueio que Napoleão fez, né, nos mares, que isolava basicamente os britânicos, por exemplo, para tentar atrapalhar um pouco o comércio deles. Por conta do bloqueio continental, marinheiros britânicos acabam invadindo alguns barcos estadunidenses e meio que obrigando que esses marinheiros trabalhassem para eles, britânicos, certo? E por conta disso, há uma crise diplomática. O presidente da época, então, coloca a tal da lei do embargo, proibindo a venda de produtos britânicos dentro dos Estados Unidos. Isso vai gerar um certo problema, tem um conflito aí, mas que dura pouco, e inclusive é pouco comentado em vestibulares e afins, mas que é considerada aí uma segunda guerra de independência, porque haveria aí essa rivalidade, novamente, dos ingleses e dos americanos, e a tal da possibilidade, né, dos Estados Unidos perder essa tal da guerrinha aí, por conta da frota marítima britânica, que era muito forte, e aí, se os Estados Unidos perdessem essa guerra, eles iam acabar novamente se tornando uma colônia dos britânicos. Mas isso não acontece, os Estados Unidos acaba dando um pau nos britânicos, e acaba sendo um assunto pouco comentado aí, essa segunda guerra de independência, certo? Mas é importante no sentido, né, do contexto político e das agitações desse primeiro momento aí, né, do recém-surgido Estados Unidos que está se constituindo.
Então vamos começar a compreender aí um pouco das agitações e etc. relacionadas com a liderança do país, aí a presidência, certo? Nos primeiros momentos que surge aí, né, a Constituição e as eleições indiretas, enfim, os federalistas acabam tomando a frente e os primeiros líderes, né, do executivo, ou seja, os primeiros presidentes eleitos, como George Washington, que é o primeiro, acabam sendo todos meio que de ideias federalistas e que acabam tendo uma política mais de neutralidade, isolamento em relação ao restante do mundo. Porém, a partir de 1801, os federalistas perdem meio que esse privilégio que eles estavam tendo de ganharem as eleições e os democratas passam a assumir as cadeiras presidenciais, certo? Uma atrás da outra. E o fato é que os democratas eles vão ser um dos grandes responsáveis pela mentalidade do capitalismo como modo de vida americano, que até hoje é muito presente na cultura deles. Eles têm uma política mais agressiva econômica, eles têm uma política mais dessa coisa, né, de relacionar liberdade com economia, com posses, enfim. E o capitalismo vai se desenvolver bastante nesse período. Mas um dos pontos mais importantes que a gente tem que comentar nesse momento é quanto à doutrina Monroe, implementada pelo presidente Monroe em 1823, certo? Essa doutrina ela é muito importante. Estava havendo um certo perigo devido a uma aliança entre russos, austríacos, franceses, enfim, que estavam meio que sondando os territórios, vamos dizer assim, que poderiam virar colônia, certo? Lembrando que 1823, gente, a gente está num processo aí que 1830 a gente considera que tem a segunda revolução industrial, onde França e muitos outros países participam muito ativamente dela. Então, 1823, a gente já está tendo uma manufatura bastante aquecida nesses países. Logo, a necessidade deles de vender os seus produtos, de mercados consumidores, e isso aquece bastante também a questão da busca por territórios, para você ter colônias e poder usar esse espaço para levar ali suas mercadorias, vender, etc. E por conta desse contexto todo, do interesse russo, austríaco, francês e outras potências europeias em ter territórios coloniais, surge uma espécie de ameaça aí para essa autonomia de fato do país, Estados Unidos, que tinha surgido há pouco tempo, certo? E nesse contexto, o presidente Monroe lança a tal da doutrina Monroe, que basicamente tem como chave, tema-chave, América para os americanos, certo? Então ele vai rejeitar qualquer tipo de interferência europeia e estrangeira nas políticas americanas. Ele vai, inclusive, ser contrário a novas colonizações no território aí do continente americano. Ele não vai querer se envolver em guerras europeias, certo? E é uma política que ela surge, então, se você pegou a ideia, de um modo meio como defensiva. Mas ela vai se tornar cada vez mais recorrente nessa cultura, esse lance da América para os americanos. E essa doutrina lá na frente vai se tornar, inclusive, uma espécie de mentalidade agressiva dos Estados Unidos, de querer meio que ser o líder, né, do continente americano, enfim, certo? Mas essa doutrina Monroe é bem interessante, porque nasce aí uma questão da defesa do território dos Estados Unidos e da América Latina, de um modo mais amplo, no sentido de afastar as potências europeias desse território. E ele meio que se colocando como porta-voz desse movimento, certo? Isso é bem importante. Em 1828, entra na presidência o Andrew Jackson, que é um presidente que vai ser bem relativamente inovador, porque ele é o primeiro cara que está vindo das classes trabalhadoras, que não tem família rica, aristocrata, né, das grandes famílias americanas e etc. E esse cara ele vai vir muito com essa política de tornar o direito do voto algo acessível a todas as camadas sociais. E nessa medida, ele inclusive vai proibir, digamos assim, as taxas que eram cobradas para você poder participar de uma determinada eleição. Ele vai acabar com a obrigatoriedade de você ter terras ou propriedade para poder votar. E ele vai, né, trazer esse sistema de mudanças no sentido democrático do voto para todo aquele que for homem, branco, maior de idade. Então, abre aspas, ele está expandindo a ideia de democracia e de cidadania, em última análise, né? Isso tudo ele faz num processo de defesa de uma democracia jacksoniana, que é como vai ficar conhecido esse termo. Uma democracia mais aberta e que vai ser conhecido esse período como de grande conquista de direitos e etc. para essa camada, que é branca, que não é o pobre miserável, mas que não tinha tanto acesso por não fazer parte tanto dessa aristocracia. E aí vem um outro detalhe, mas e a gente está falando aí dos negros, dos indígenas, a gente precisa lembrar que o território americano, ele era muito povoado por culturas indígenas locais, assim como o território canadense, certo? Essas populações vão ser extremamente perseguidas. Inclusive, o presidente Jackson, ele tinha uma cultura militarizada, ele era de família militar, assim, embora não fosse elite, enfim, ele tinha feito carreira militar, na verdade,
ele vai, inclusive, fazer boa parte das perseguições e massacres às populações indígenas. Porque isso está muito conectado com uma outra questão, que agora a gente vai sair um pouquinho de política e entrar enquanto contexto geral. Os Estados Unidos deste período é um Estados Unidos que está em grande crescimento populacional. Os números são algo assim bastante significativos, certo? E muito desse crescimento populacional é por conta da imigração, que muitos povos vão acabar vindo para os Estados Unidos, muito comprando essa ideia, né, da liberdade, enfim, porque ficou conhecido no mundo inteiro o fato deles terem feito, né, a independência dos britânicos e etc, certo? E muitas populações vão a esse território que começa a se tornar insuficiente para a quantidade de pessoas. E nesse processo se começa a ter a necessidade de novas terras, principalmente terras produtivas, né, para você poder ter alimento para toda essa gente, terra para morar, enfim. Terra é um conceito muito importante porque é um bem bastante escasso. Terra não é algo infinito, uma hora ela acaba, certo? E nesse processo de crescimento populacional grande, significativo, você começa a ter algo que é muito importante para entender aí o contexto dos Estados Unidos no século XX, que é a marcha para o oeste, certo? Isso a gente precisa tomar bastante cuidado e entender bem direitinho. Nesse processo de necessidade de terras, o governo americano vai começar aos poucos a incentivar a migração e a busca das pessoas para o oeste dos Estados Unidos, que são territórios, inclusive, que eram pertencentes ao México. E aí rola toda uma questão de fronteiras, de quem que de fato é a terra, vai gerar até guerra, isso, mas enfim. E a marcha para o oeste, então, ela tem essa questão de um excesso populacional elevado e ela vai ser dividida em duas fases. A primeira fase vai ser caracterizada como a fase do ouro. É um período onde na Califórnia, principalmente, eles descobriram minas de ouro e aí um monte de gente foi para lá, todo mundo querendo ficar rico por causa do ouro. E foi aquele crescimento completamente desorganizado, aquela migração, né, nada natural do dia para a noite, um monte de gente indo para lá, certo? A segunda fase a gente conhece como uma fase um pouco mais organizada, onde você vai ter várias pessoas relacionadas ao loteamento de terras que conseguem as melhores terras e mais produtivas do oeste, conseguem a possessão dessas terras, a posse dessas terras no Congresso para tentar vender e aos poucos organizar, enfim. E nesse processo, principalmente, né, dessa primeira e segunda fase, da marcha para o oeste em última análise, a gente tem uma consolidação muito desse lance do capitalismo, seja a corrida pelo ouro, para enriquecer e etc., seja pela questão das terras produtivas, enfim, o sonho do capitalismo americano e da prosperidade vai se desenvolver bastante dentro desses moldes da marcha para o oeste. E embora a gente caracterize tradicionalmente, vamos dizer assim, a marcha para o oeste como um movimento aí de meados do século XIX, enfim, ela vai ter suas primeiras origens, assim, ou o primeiro resquício em 1829, certo? Com a lei de remoção dos indígenas aprovada pelo Jackson, inclusive. O que essa lei basicamente vai dizer? Que aqueles indígenas do território americano que não toparem, digamos assim, cederem suas terras para os colonos e as pessoas, enfim, né, não são mais colonos, né, as pessoas americanas que estão ali querendo ter as terras, essa população indígena que não topar ceder as suas terras voluntariamente e marchar para o oeste, ou seja, deixar a sua casa, deixar a terra que eles foram criados e ir para uma terra desconhecida simplesmente porque o americano quer, enfim, e quem não topar isso pode ter intervenção militar, ou seja, pode massacrar a aldeia inteira, certo? Essa lei de remoção, em parte, ela vai funcionar para tirar os indígenas do território americano e tornar as terras mais disponíveis para a população americana, que eles consideravam, vamos dizer assim, ou, portanto, meio que se livrar dos indígenas, mandando eles para o oeste, que era uma terra mais afastada, e enfim, certo? Mas ela também acaba funcionando muito como uma justificativa de massacre. Porque percebe como fica uma coisa muito difícil de você controlar? Como é que você prova que realmente o indígena não está vindo pacificamente, certo? Então é comum, assim, digamos, relatos e documentações que são duvidosas essa questão. Então, às vezes, por exemplo, o militar nem foi lá de fato ver se os indígenas sairiam da terra e já massacrou e matou todo mundo e acabou, certo? E essa lei acaba, portanto, justificando e legitimando muitos massacres indígenas. E daí vem uma das partes mais sangrentas da história americana e mais antiéticas, que é o massacre dos indígenas, assim, né, indiscriminadamente, de populações inteiras. Então, quando a gente pensa em marcha para o oeste, gente, é muito do que o cinema hollywoodiano aí, né, do século XX, enfim, trabalhou do imaginário do cowboy, do imaginário da pessoa simples e trabalhadora, que tem suas terras e precisa se defender do indígena malvado. Hollywood, nossa senhora, trabalhou muito em cima dessas ideias e muito do que você entende como faroeste, velho oeste,
é muito esse processo aí da expansão para o oeste, dessa luta de indígenas versus, né, os americanos. Ou o contrário, na verdade, seria uma perseguição dos americanos com os indígenas, né, que já eram daquele território muito antes de qualquer outra coisa. Enfim, e muito desse contexto também, como você já viu em muitos filmes, a gente tem relação aí com as ferrovias, que foram muito importantes para abrir os caminhos, abrir os espaços numa velocidade muito mais rápida para levar essas pessoas para esse oeste aí inexplorado e etc. Certo? Nesse contexto, como a gente já mencionou, rolam algumas guerras, como a Guerra do México, que se resolve com o Tratado de Guadalupe, mas acaba que muito do território mexicano acaba sendo cedido para o território americano. Então, por exemplo, a região do Texas, que você conhece obviamente como um território dos Estados Unidos, anteriormente era um território mexicano. Mas enfim, e essa questão de um tratado, né, a gente precisa entender que isso teve uma guerra, teve um tratado, mas muito desse processo não foi algo natural, foi algo simplesmente dos americanos invadindo aquele território, populando aquela região até um ponto que meio que não tem muito o que fazer, enfim, certo? E nesse processo também, dessa mentalidade da corrida para o oeste, da prosperidade do capitalismo, do ouro, da ferrovia, da modernidade também chegando aos lugares mais inexplorados e da luta contra os indígenas selvagens, vamos dizer assim, se constitui uma mentalidade vinda lá da doutrina Monroe, que a gente já mencionou, certo? Que começou como algo relacionado aí à defesa do território americano, mas ela vai se transformando até algo que a gente vai chamar de destino manifesto, que basicamente é uma crença que até em parte muito atual, certo? Enfim, de que estaria no cerne do americano, estaria ali no destino dos americanos, levarem a liberdade, levarem a civilidade para os outros povos, certo? Então, esse homem americano da liberdade, do correr solto ao vento e que leva os padrões, né, do capitalismo e da liberdade dos indivíduos para o mundo, surge muito dentro desse processo, certo? Como uma transformação da antiga doutrina Monroe da América para os americanos, mas que ela vai se transformar numa política meio que até imperialista, de querer expandir isso para a América Latina. Isso se representa bastante pelo Colorado Polk, acho que eu estou falando certo, enfim, que é uma medida colocada aí pelo presidente Polk de 1845, onde ela vai basicamente abrir de que os territórios aí, ex-colônias, né, que tem uma história colonial na América Latina, poderiam, se eles quisessem, né, serem anexados aos Estados Unidos. Ou seja, ele está abrindo a possibilidade de anexar outros territórios dentro dele, como se ele fosse quase uma mãe, né? Tipo, venha, vamos nos proteger e crescer juntos. Enfim, e essa questão do Destino Manifesto vai moldar muito da política imperialista dos Estados Unidos a partir aí, né, do século XX em diante. Até hoje é parte da cultura dos caras essa mentalidade de que eles são diferenciados, de que eles levam liberdade, de que a Constituição deles é muito diferente, de que o sistema eleitoral deles é diferenciado e que os caras, né, enfim, certo? E é muito do nacionalismo dele, tá arraigado, tá intrínseco um pouco nessa ideia, que vai se constituir aí nesse processo da expansão para o oeste e da garantia dos direitos, enfim. Mas em meio a tudo isso, certo? O oeste se torna mais um motivo de rivalidade entre o norte e o sul. Como assim? Para além do que já foi mencionado aí, certo? E se você não lembra muito bem, volta aqui nesse minuto que você vai se recordar, tá bom? Ok? Enfim. Para além disso, com as novas terras do oeste, como por exemplo, né, a questão do Texas, da anexação do Texas, você vai ter uma disputa de que tipo de modelo que vai ser seguido nessa região. O norte, por sua vez, está querendo que essas regiões daí das novas terras do oeste sejam livres para fazer agricultura, para ter mão de obra livre, para de repente comprar as manufaturas aí do norte, certo? Então seja um território aí semelhante ao que seria o norte, só que com uma agricultura mais desenvolvida talvez. Bacana. Em compensação, os territórios do sul estão tendo um outro plano para essas novas terras aí do oeste, certo? E do que se trata? Eles estão querendo ampliar as terras das plantations com mão de obra escrava para fazer mais algodão ainda, para vender mais algodão para os ingleses, e é isso mesmo, certo? E aí você percebe que são dois modelos extremamente contrastantes. E as novas terras do oeste vão se tornar novamente mais um motivo de disputa entre esses dois espaços. E essas disputas todas vão estar no cerne aí, junto com as eleições que vão ocorrer aí mais pra frente,
do que a gente vai chamar como a Guerra Civil Americana, ou a Guerra de Secessão de 1861, que vai ser um tema exclusivo da nossa próxima aula, certo? Então, volta lá, gente, assiste a videoaula de novo se alguma coisa não ficou muito clara. Eu sei que esse é um tema mais complicado, que envolve aí, né, um espaço de tempo cheio de coisas, e enfim, às vezes meio abstratas pra gente, mas prepara, porque a Guerra de Secessão é um momento decisivo para entender os Estados Unidos aí do período aí do século XX para frente, certo? Façam os exercícios e a gente se encontra logo aí.